De um cervo com presas enormes, mais parecido com um vampiro, a um peixe pré-histórico, considerado um verdadeiro fóssil vivo, que viveu até mesmo com os dinossauros. É a enorme espécie de animais que os pesquisadores consideram extintos nas últimas décadas ou até mesmo séculos, ainda mais com toda a destruição que o ser humano causa no habitat natural dos animais e a caça desenfreada. No entanto, algumas espécies que antes eram consideradas extintas voltaram a aparecer. Os cientistas nomeiam esse evento como efeito Lázaro, por causa do personagem bíblico que foi ressuscitado por Jesus Cristo, e a cada vez que um deles aparece no radar dos cientistas, é uma agradável surpresa e um motivo de muita felicidade. No vídeo de hoje, você vai conhecer 9 animais que eram considerados extintos, mas voltaram da extinção. Cervo almiscarado siberiano. Um cervo em risco de extinção foi visto pela primeira vez em quase 60 anos, em uma floresta remota no nordeste do Afeganistão. O animal conhecido como cervo almiscareiro ou cervo almiscarado siberiano, nativo do Himalaia no nordeste da Índia, na região de Caxemira no Paquistão e nordeste do Afeganistão. Os machos dessa espécie possuem grandes presas, que eles usam no lugar das galhadas, para competir com os rivais no período da reprodução. Ele resistiu à destruição quase total do seu habitat natural, provocada pela guerra e a caça ilegal, devido às suas glândulas de cheiro, que eram mais valiosas até mesmo que o ouro. Uma equipe de pesquisadores vasculhou a província de Noristão, no Afeganistão, durante os anos de 2008 e 2009. Durante esse período, eles conseguiram gravar 5 aparições desse animal. Essa foi a primeira vez que a espécie foi vista desde 1948. Durante o estudo, os cientistas viram apenas um macho pela região da pesquisa e uma fêmea acompanhada de seu filhote, além de outra fêmea que eles não sabem ao certo se é a mesma, porém sem seu filhote. Também foi descoberta a carcaça seca de uma fêmea da espécie. O cervo almiscarado siberiano está classificado como uma espécie em extinção. A carne do animal é considerada uma iguaria local, elevando ainda mais a caça desses animais. Inseto graveto da ilha de Lord Howe. Ele é considerado o inseto mais raro do mundo. Considerado extinto desde 1930, o inseto graveto da ilha de Lord Howe, uma pequena ilha do Pacífico, a 600 km da Austrália, foi redescoberto em 2011, numa colônia de apenas cerca de 30 exemplares. Um naturalista australiano teve muita paciência para identificar entre muitos ovos exatamente aquele que estava a ponto de eclodir. Mas a espera valeu a pena. Graças a isso, ele tem a possibilidade de contar, através de fotos e um vídeo, o momento extraordinário do nascimento desse inseto raríssimo. Diferente dos demais insetos graveto, ele não pode voar, mas é capaz de correr em alta velocidade. As fêmeas, maiores que os machos, têm forma alongada e atingem até 15 centímetros. São chamadas lagostas da terra e mantêm os machos em uma relação muito particular. Os machos permanecem todo o tempo agarrados a ela, inclusive quando dormem, entrelaçando as pernas com as pernas da parceira. Petrel das Bermudas, também chamado carrou, essa ave tornou-se um símbolo de esperança para a conservação da natureza. Considerada extinta desde 1620, foi observada novamente 330 anos mais tarde, no arquipélago das Bermudas, que hoje se transformou em uma reserva natural para esse animal. O petrel passa a maior parte de sua vida no mar e volta à terra apenas para nidificar e se reproduzir. Essa é a razão pela qual durante séculos foi considerado extinto. Ele permanece, em todo caso, uma espécie sob forte risco de extinção. Colo-colo. Esse marsupial, pouco maior que um rato, possui uma história evolutiva muito particular. Chamado colo-colo, vive nas florestas úmidas do Chile meridional. Acreditava-se que estava extinto há 11 milhões de anos, quando foi redescoberto na região de bosques densos onde vive. Considerado um verdadeiro fóssil vivo. Pensa que seja a única espécie que restou da família Microbioteria e seja na realidade originário da Austrália. Teriam chegado à América atravessando a Antártica, onde foram descobertos fósseis desse marsupial. Tacaré, pássaro da Nova Zelândia, incapaz de voar, mas com plumagem de cores deslumbrantes. O tacaré fora observado pela última vez em 1898 e depois declarado extinto,
mas em 1948 foi redescoberto nas proximidades do lago Te Anau, nas montanhas Murchison, na Ilha do Sul, onde existem hoje cerca de 350 exemplares inseridos em um rígido programa de conservação. Solenodonte de Cuba. Descoberto pela primeira vez em 1861, o Solenodonte de Cuba deixou de ser visto a partir de 1890 até 1970, quando foi declarado ainda existente. Semelhante a um mussaranho, pesando cerca de 1 kg, esse mamífero tem uma característica insólita. Com a saliva, ele secreta também um veneno, que lhe permite matar suas presas que variam de insetos, aranhas a até mesmo pequenos répteis. Também conhecido como almique, ele foi descoberto pelo naturalista alemão Wilhelm Peters. Possui olhos pequenos e uma pelagem que varia de castanho a preto. Um adulto pode chegar até 56 centímetros de comprimento, incluindo sua cauda. Ele se assemelha muito a um rato gigante, com focinho extremamente alongado e uma cauda sem pelos e escamosa. Lagartixa com crista da Nova Caledônia. Descrita pela primeira vez após uma violenta tempestade tropical em 1994. Essa espécie de lagartixa é endêmica da Nova Caledônia. Seu habitat natural são florestas tropicais. É um animal solitário e noturno. Durante o dia, fica escondida entre as folhas das árvores. É capaz de escalar árvores facilmente graças a ventosas que possui na ponta dos seus dedos e uma cauda que funciona como um quinto membro. Sua característica principal é uma crista que parte da cabeça e vai até a cauda, unida a apêndices similares a cabelos dispostos ao redor dos olhos, como se fossem cílios. O pouco que sabe-se sobre os seus atos reprodutivos foi documentado a partir de espécies em cativeiro. Os machos são extremamente agressivos com os outros machos. A fêmea põe até 2 ovos, com período de incubação de 90 a 180 dias. Os filhotes tornam-se adultos com 1 ano de idade. A expectativa de vida desses répteis é de 10 a 20 anos. Rato australiano da Nova Holanda. Endêmico de algumas zonas da Austrália e da Tasmânia, esse mamífero foi descoberto pela primeira vez em 1843. Logo depois ele desapareceu, para surgir de novo em 1967, em um parque ao norte de Sydney. Trata-se de um pequeno roedor classificado como vulnerável na lista IUCN, pois dele existem apenas cerca de 10.000 indivíduos adultos. Selacanto. Acreditava-se que os selacantos teriam sido extintos ainda no Cretáceo Superior, porém foram redescobertos em 1938, no litoral da África do Sul, encontrados ao longo da costa do Oceano Índico. Ele foi apelidado de fóssil vivo, porque os fósseis dessa espécie havia sido encontrada muito antes da descoberta de um espécime vivo. Acredita-se que o selacanto tenha evoluído a seu estado atual há aproximadamente 400 milhões de anos. Sua característica mais importante é a presença de barbatanas pares, tanto peitorais quanto pélvicas, cujas bases são pendúculos musculares, que se assemelham aos membros dos vertebrados terrestres e movem-se da mesma maneira. Antes da descoberta de um exemplar vivo, acreditava-se que o selacanto era parente próximo dos primeiros vertebrados a saírem das águas, dando origem a um novo grupo de vertebrados conhecidos como tetrápodes, que inclui inclusive os humanos. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e assinar o sino das notificações. Dessa forma, você nos ajuda a crescer e divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. E de quebra, ainda conhece várias curiosidades, mistérios e histórias muito interessantes. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.